Olá a todos, João Ney Fábio, aqui da Clínica Fetos, em Arapiraca, Alagoas, no nosso quadro Fetos Educa, Conhecimento que Transforma. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a várias seguidoras que sugeriram para a gente fazer um vídeo sobre adenomiose. Então, a gente está falando aqui sobre esse tema no dia de hoje. A adenomiose é uma doença extremamente frequente na prática clínica, onde cada vez mais a gente começa a fazer diagnósticos com mais frequência, e também é uma doença que tem um grande impacto na vida da mulher. A gente vai ver durante a nossa explanação sobre o quadro clínico, onde é uma doença que causa muita dor pélvica e causa também irregularidade menstrual, além de estar envolvido também na infertilidade. Mas antes de falar sobre a adenomiose propriamente dita, nós vamos aqui fazer um comparativo entre adenomiose e endometriose, porque muitas vezes isso gera uma confusão, tanto na questão de como é que a gente faz o diagnóstico correto dos dois, como é que é a abordagem clínica, como é que é o tratamento, né? Seja clínico ou seja cirúrgico. Então eu vou aqui fazer um desenho para vocês para exemplificar e dizer que a adenomiose e a adenomitriose são doenças que têm a mesma base, ou seja, a mesma origem. Por isso que eu falo que muitas vezes que a adenomiose com a endometriose são primas irmãs, tá bom? Então, o princípio básico dessas duas doenças é tecido endometrial no lugar errado. Simples assim. Então, vou explicar para vocês. Nós temos aqui o músculo uterino, que é o miométrio. E essa camada interna é o endométrio, que é a camada que sai junto da menstruação. Então, o que acontece? Não se sabe por que existe uma falha nessa transição do endométrio com o miométrio. Isso é uma camada chamada zona juncional. Então existe uma perda dessa integridade dessa zona juncional e o que acontece? O fluxo menstrual, ao invés de só descer, ele volta. Na adenomiose, esse fluxo menstrual retrógrado ele vai ficar restrito ao músculo do útero. Então vai formar cistos, calcificações. Já na endometriose, esse fluxo ele também vai retornar, ao invés de só descer via vaginal, e ele vai para outras estruturas, podendo atingir trompa, ovários, intestino, bexiga, outras estruturas pélvicas e até outros órgãos da mulher. Então, voltando aqui para a adenomiose, explicado que existe esse problema em função desse retorno do fluxo menstrual, não se sabe por que isso acontece, a gente vai falar agora sobre o quadro clínico. Então, o que acontece quando essa patologia se instala? A mulher começa a ter muita dor pélvica e, além disso, ela passa a ter irregularidade menstrual. E muitas também vêm com dificuldade de engravidar e quando a gente pesquisa, a gente vê que o que está realmente relacionado à infertilidade dela é a adenomiose. Então, a adenomiose, em termos de quadro clínico, sangramento irregular, a mulher pode, de repente, menstruar 2 vezes no mês ou até então aumentar o seu fluxo, além de muita dor pélvica. Porque se existe glândula endometrial no músculo, esse músculo vai contrair. São glândulas que estão no lugar errado, como a gente já falou. Então, durante a avaliação, a gente vai questionar isso para a mulher. Obviamente que o próximo passo é a gente ir para um ultrassom, tá? A gente tem várias formas de fazer o diagnóstico de adenomiose. A que a gente começa sempre e que tem uma boa eficácia é o ultrassom endovaginal. A partir daí, a gente vai avaliar o tamanho do útero, a gente vai ver as características desse miométrio. A gente muitas vezes avalia esse miométrio e ele está numa classificação ou numa fase inicial, onde a gente vê o útero de tamanho normal, o formato do útero normal, mas a gente já começa a ver essas lesões. Em uma fase mais adiantada, a gente pode ter a endometriose focal, numa parede toda do útero. E isso desvia o endométrio e muitas vezes a gente vê uma assimetria das paredes uterinas. Então isso é um dos sinais. E no estágio mais avançado de todos, onde a gente vê a endometriose difusa, todo o útero está tomado. Então, feito o histórico clínico, feito o diagnóstico através de imagem, e também em alguns casos a gente pode necessitar da ressonância magnética, porque é o exame que dá uma luz para a gente com relação à questão do espessamento da zona juncional. Feito o diagnóstico, a gente vai para o tratamento. O tratamento vai depender da sintomatologia dessa mulher, vai depender da idade dessa mulher, vai depender se ela tem ou não tem filhos. Então, inicialmente, a gente sempre começa pelo tratamento clínico. A gente hoje, atualmente, usa as progesteronas, seja isoladamente ou seja associando várias progesteronas.
Então, quando aquela mulher ela quer engravidar, a gente obviamente vai fazer um tratamento clínico pensando no futuro reprodutivo dessa mulher quando ela quiser engravidar. Aquelas mulheres que já têm seus filhos, uma outra abordagem possível é fazer a embolização do útero. Então, aquelas pacientes que elas não querem engravidar, mas ao mesmo tempo elas não querem ir para uma cirurgia. Então, a gente faz a embolização, a gente orienta a fazer a embolização, que é uma técnica radiológica onde o radiologista vai colocar um produto que vai fechar esses vasos sanguíneos dentro do útero e, obviamente, vai bloquear essa proliferação da adenomiose. E o último estágio de tratamento é o tratamento cirúrgico, naquelas pacientes, obviamente, que ou que a gente tratou clinicamente e não surtiu resultado, é um estado refratário, ou então que ela prefere a cirurgia para resolver de vez esse problema. Então aí a gente indica a histerectomia, que é a retirada total do útero. Então o que a gente precisa deixar sempre bem claro é a mulher prestar sempre atenção em relação às suas dores, as dores pélvicas, em relação ao seu padrão de fluxo menstrual. Obviamente, se a gente suspeitar de uma adenomiose, a gente vai para um ultrassom, pode ir para uma ressonância magnética e fazer o tratamento mais adequado para que ela possa ter qualidade de vida, já que é uma doença que interfere demais na qualidade de vida dessa mulher. Ninguém está aqui nesse mundo para ter dor pélvica constante, com irregularidade menstrual. Então é isso, obrigado, até a próxima.